Bem-vindos. Vamos discorrer um pouco sobre arquitetura CIS e RISC. Vamos abordar o contexto geral sobre o funcionamento de um processador, como ele executa instruções, ciclo de relógio e conjunto de instruções. Um processador é responsável por executar instruções aritméticas dadas pela máquina, sendo elas interpretadas por um conjunto de instruções feitas por linguagem interpretadas pelo computador. Também são responsáveis por acessar a memória para mover dados de um local A para um local B. Para o processador executar uma instrução, quanto mais complexa ela for, mais tempo isso irá demorar. Por isso existe um termo chamado ciclo de relógio, ou clock, do processador. Cada passo de execução de uma instrução é como se fosse um evento. Quanto mais ele repetir eventos dentro de um intervalo de um segundo, isso equivalente a 1 Hz para o processador. Os processadores disponibilizam um conjunto de instruções que nada mais é que a linguagem interpretada e usada pelos programadores para escrever os programas. De acordo com o tipo de instrução, o processador pode ser CISC ou RISC. É muito comumente usado processadores ARMs baseados em RISC nos aparelhos que usamos, como por exemplo videogames, roteadores, TVs, drones, celulares e afins. Esses são chamados sistemas embarcados. Processadores CISC. Sigla usada para computadores com um conjunto complexo de instruções. Ele é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes. Esses processadores se baseiam na microprogramação, que é um conjunto de códigos de instruções que são gravadas no processador ou CPU. Desta forma, ao receber a instrução de um programa, o processador a executa, utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Cada instrução do programa corresponde a várias instruções mais próximas do hardware, contidas no microcódigo do processador. Logo, essa arquitetura suporta mais instruções, porém ela fica mais lenta. Processadores RISC é a sigla usada para computadores com um conjunto reduzido de instruções. Disponibilizam um conjunto simples e pequeno, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Eles não possuem microprogramação, e cada instrução do programa é executada diretamente pelo hardware. Como ela não possui microcódigo, possui um baixo nível de complexidade. Então, essa arquitetura suporta menos instruções e com isso executa com mais rapidez o conjunto de instruções que são combinadas, utilizando o método pipeline. E o que são pipelines? Bom, pipeline é uma técnica de hardware que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. Sendo assim, sobrepondo de forma simultânea as diversas fases de execução das instruções, sem necessariamente esperar uma instrução ser realizada por completo, para realizar a próxima. Utilizando a metodologia da lavanderia, podemos exemplificar isso de uma maneira prática. No primeiro exemplo, sem pipeline, basicamente demoraria 90 minutos para executar apenas uma instrução, o que tornaria o processo dos ciclos repetitivos e redundantes, terminando a tarefa somente meia-noite. Por isso, utilizaremos o segundo exemplo. Com pipeline, temos uma abordagem mais inteligente ao problema. Seria colocando a segunda carga de roupa suja na máquina de lavar, depois que a primeira já estivesse limpa, colocando então na máquina de secar. Depois, enquanto a primeira estiver sendo dobrada, a segunda secaria e uma terceira poderia ser adicionada ao tanque de roupa suja. Usando esse método, estaria tudo terminado às 9h30. Podendo então concluir que utilizando o método com pipeline tivemos um ganho considerável em questão de tempo e praticidade. Então, qual dessas arquiteturas é melhor, CISC ou RISC? Bom, dependendo do uso que se quer fazer do processador, normalmente arquiteturas de processadores RISC são menores, mais baratos e consomem menos energia. Isso o torna muito interessantes para dispositivos móveis e consoles. São adotados pelos processadores dos consoles mais modernos, uma vez que proporcionam um hardware extremamente dedicado somente à execução do jogo, tornando muito mais rápido em relação a microcomputadores com muito mais recursos. Já os processadores CISC trabalham com clock muito elevado, são mais caros e possuem um desempenho superior. Entretanto, eles são maiores e consomem mais energia, sendo indicados então para computadores desktop e notebooks mais poderosos, além, é claro, de servidores. Atualmente, é legal citar sobre as arquiteturas híbridas, que nada mais é a junção das arquiteturas CISC e RISC, utilizando processadores Intel e AMD, que originalmente eram puramente CISC, combinam as duas arquiteturas. Eles continuam disponibilizando um conjunto de instruções CISC, porém internamente são implementados como se fossem RISC,
com diversos estágios para transformar as instruções RISC dos programas em instruções semelhantes às instruções RISC, para serem executadas pelo hardware. A tabela abaixo refere-se a um quadro comparativo de características de alguns sistemas RISC e CISC dos anos 70, 80 e 90. Vemos na tabela a família x86, da Intel Corporation, que em 1989 lançou seu primeiro modelo utilizando um sistema de tamanho de 17 bits. Com isso, percebemos a evolução não somente do hardware, mas também do software, das linguagens de programação de alto nível, levou à necessidade de se projetar processadores mais velozes e com desempenho superior. Hoje em dia, a partir dos processadores RISC, temos os ARMs, que nada mais são máquinas avançadas usando a arquitetura RISC. Como exemplo, resolvi trazer o Project Volterra da Microsoft. Ele é um mini computador que possui 32 GB de memória RAM. Ele foi projetado especificamente para permitir que devs possam programar, rodar e testar aplicativos do Windows para arquiteturas ARM nativamente, a partir de um único dispositivo, utilizando então um processador ARM Qualcomm Snapdragon de última geração. O chip é complementado por uma unidade de processamento neural, ou NPU dedicada, que segundo a Microsoft é entre 80 e 90 vezes mais rápida do que uma CPU em tarefas que envolvem inteligência artificial e machine learning. Pode ser aproveitada em funções como captura de câmera, efeitos sonoros, entre muitas outras opções. Há também um kit de desenvolvedores dedicado para facilitar o acesso aos recursos da NPU. Portanto, através desse trabalho, foi possível concluir que a CPU é denominada mundialmente como o cérebro de todo computador celular, sendo responsável por executar todas as operações necessárias para o funcionamento do dispositivo. Ademais, conclui-se que atualmente possuímos um processador híbrido, onde tem nele a arquitetura de processador CISC e RISC. A maior parte usada do processador é o RISC, onde irá executar um número de instruções de máquina muito maior do que o processador CISC, justamente por ter um conjunto mais simples de instruções de máquina. Sendo assim, o próprio computador decide qual dos mesmos usar.